Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Fiquemos de pé e neste dia 22 de dezembro de 2013, o nosso estudo é o número 0, com o tema Introdução ao curso SEC, que é igual Salvação e Edificação em Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, damos-te ações de graças porque estamos reunidos no precioso nome do Senhor Jesus para estudarmos a Tua Palavra. Desde agora repreendemos e expulsamos daqui a tudo que é do mal em nome do Senhor Jesus e damos, ó Deus, inteira liberdade para que o Teu Espírito Santo flua através do Teu servo. A Tua Palavra com muita unção e graça, muita revelação e sabedoria, operando, ó Deus, salvação, cura, libertação, edificação de vidas. Ó Deus, porque a Tua Palavra é vida, é Espírito e é poder. Assim, Pai Santo, edifica a Tua Igreja e glorifica muitíssimo o Teu grande e magnífico nome. Oramos e agradecemos no glorioso e santo nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem sentar-se. E como já anunciamos, o nosso estudo é o número 0, com o tema Introdução ao curso SEC. Pega a sua apostila e acompanhe a leitura. Iniciamos com este estudo de introdução o curso sobre as 7 doutrinas básicas da salvação e mais 6 estudos de edificação. Vamos estudar hoje como a Bíblia chegou até nós, os materiais usados, a composição da Bíblia, a Bíblia como livro, os escritores da Bíblia, o autor da Bíblia que é Deus, a cena da cruz profetizada 1000 anos antes e a pessoa central da Bíblia que é Jesus. Sobre isto que acabamos de ler, vamos estudar nesta manhã. Acompanhe a leitura do item 1 pela sua apostila, como a Bíblia chegou até nós. No princípio, a história sagrada e as profecias eram transmitidas oralmente pelos patriarcas ou chefes de famílias que passavam de geração em geração todos os conhecimentos que tinham a respeito de Deus, suas experiências e revelações, conforme Gênesis 18, 19. Com o desenvolvimento da civilização, tornou-se necessário criar símbolos gráficos que transmitissem as ideias a serem enviadas a distâncias maiores. Surgiu primeiramente a escrita ideográfica ou pictográfica. Um exemplo conhecido ainda hoje são os hieróglifos dos egípcios, 4000 anos antes de Cristo. Posteriormente, cerca de 2000 antes de Cristo, surgiu a escrita cuneiforme ou em forma de cunha criada pelos fenícios, dando origem ao nosso alfabeto. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram escritos por Moisés cerca de 1450 a.C. Então Deus determinou que os pais estudassem e ensinassem a Bíblia aos filhos todos os dias, o que eu chamo de culto doméstico, conforme Deuteronômio 6, de 6 a 9, ilustrado pela figura abaixo. O mundo de hoje seria muito diferente se obedecêssemos a esta palavra. Vamos abrir as Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 até o 9, está escrito: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Algumas considerações e lições vamos tirar do que já lemos, amados.
Desde Adão e Eva até Moisés não havia Bíblia impressa. Entretanto, Deus supria a falta da Bíblia, ensinando a sua palavra aos patriarcas, aos chefes das famílias, com um dom especial que eles transmitiam para os filhos, os netos, os tataranetos e todas as gerações, com perfeita segurança daquilo que Deus ensinou. Era um dom especial, uma dispensação que Deus dava para eles. Tanto que houve verdadeiros avivamentos naquele tempo antes da Bíblia ser impressa. E temos o caso de Enoque, por exemplo, que se converteu de tal maneira que agradou tanto a Deus que foi arrebatado para o céu sem passar pela morte física, o que é uma figura do arrebatamento. Quando chegamos em Moisés, Deus mandou escrever os primeiros 5 livros, a pessoa de Moisés, e ato contínuo foi levantando outros profetas para escrever os demais. E a partir de Moisés, agora Deus diz para nós: agora examinem a Bíblia, porque eu falo com vocês através da Bíblia. Nunca se esqueçam do que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Amém? Amém. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos, é a boca de Deus nos falando. E agora aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, veja o que está escrito de novo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então temos que estudar a Bíblia para entronizar, aplicar ao nosso coração a palavra de Deus. E o verso 7 diz: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Atentem para o detalhe aqui, queridos. Intimar aos teus filhos. Intimar é mais do que ensinar, é exigir que a criança, enquanto bem pequena, obedeça o que é melhor para ela, que é a palavra de Deus. Nós vemos hoje neste mundo crianças que são criadas sem nenhum limite, que tornam-se rebeldes desde a mais tenra idade, chegam a agredir até os pais, fazem o que querem. E vejam como está esse mundo depois que eles crescem adolescentes, e o que está acontecendo nessa esfera de idade no meio da sociedade, porque está faltando isso aqui que Deus mandou: ensinarás o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, diz lá em Provérbios. Então diz o texto: intimar a palavra aos teus filhos. E depois diz, no verso 7, e dessas palavras tu falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Enfim, o assunto que devia predominar, o bate-papo entre as pessoas, deveria ser falar da palavra de Deus, do seu grande amor, do seu grande poder, da sua salvação, dos seus milagres. E o que é que a gente ouve nesse mundo? Se fala de tudo que para quase nada aproveita. E se fala muita coisa que só tem a ver com as obras de Satanás. Mas da palavra de Deus quase não se fala. Só no meio dos crentes, um pouquinho. Fora desse ambiente, muito pouco. E vocês observem, aí na apostila tem uma figurinha ilustrando uma família com as crianças em volta, os pais, etc., ensinando a palavra de Deus, estudando a Bíblia juntos, nessa figurinha, dando-nos uma ideia como nós devemos proceder. Pelo menos os crentes aprendam a proceder dessa forma com suas famílias. Perguntando, item primeiro: como eram transmitidas no princípio as mensagens de Deus de geração em geração, se não havia ainda escrita? Eram transmitidas oralmente. Qual o nome da escrita que deu origem ao nosso alfabeto e quem a criou? A escrita cuneiforme ou em forma de cunha, criada pelos fenícios. Nota 10 para quem respondeu bem. Item segundo: os materiais usados. Acompanhe. No princípio, os mais antigos utilizavam pedra, cerâmica, ponteiros, estiletes, etc. 4.000 anos antes de Cristo. Depois surgiram outros materiais que abordaremos a seguir. Letra A, o papiro. Foi descoberto no Egito cerca de 3.000 anos antes de Cristo. É uma espécie de entrecasca, tirada de uma planta aquática chamada de papiro ou junco.
existente às margens do rio Nilo. Este material era preparado e formava um rolo que é muito citado na Bíblia, conforme a figura abaixo, Salmo 40, versículo 7. Era escrito com penas de aves e tinta de carvão vegetal. Aí está a figurinha mostrando como era, dando uma ideia como era no tempo antigo o rolo do livro. Letra B, pergaminho. O pergaminho foi descoberto por volta de 1700 a.C. pelos egípcios e babilônios. Era feito de peles de animais, era mais durável e mais caro do que o papiro. Aparece na Bíblia em 2 Timóteo 4,13. Porém, os originais do Novo Testamento foram escritos em rolos de papiro, exceto algumas epístolas. Então, amados, surgiu o pergaminho, que era feito de peles de animais, era muito mais durável do que o papiro, mas era muito mais caro. Resultado, permaneceu o papiro sendo muito mais comercializado, até mesmo os livros da Bíblia, na sua grande maioria, foram escritos em rolos de papiro. Letra C, o papel. A palavra papel era derivada de papiro. Surgiu na China em 200 a.C. e era extraído de fibras vegetais. Em 1436 d.C., Gutenberg descobriu a imprensa e a partir de 1792 d.C., em razão da evolução tecnológica, o papel começou a ser comercializado para todo o mundo. Dessa forma, tornou-se mais fácil a impressão da Bíblia. Veja a figura ao lado, dando uma ideia como eram as primeiras impressas. Perguntando o item segundo: quais os materiais usados que citamos nas letras A, B e C? O papiro formava um rolo, pergaminho e o papel. Qual o formato da Bíblia nos tempos antigos conforme a letra A? Ela formava um rolo. Qual o material usado para escrever a maior parte dos originais do Novo Testamento conforme a letra B? Foram escritos em rolos de papiro. De onde veio a palavra papel? Papel é derivada de papiro. Derivada de papiro. Item terceiro, acompanhem a composição da Bíblia. A Bíblia, que é também chamada de Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Livro do Senhor, Lei de Deus, conforme Romanos 1:2, Hebreus 4:12, Isaías 34:16 e Salmo 1, de 1 a 2, é composta de 66 livros, sendo o primeiro Gênesis e o último Apocalipse, e se divide em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. O total dos dois é 66 livros. Cada livro é dividido em capítulos, que são os números maiores, e cada capítulo é dividido em versículos, que são os números menores. Na maioria das traduções, tanto os números dos capítulos como os dos versículos estão localizados na margem esquerda das páginas e em linha reta. Exemplo, ver a Bíblia. Se vocês abrirem a Bíblia em qualquer lugar, vocês olham os números grandes, que são os capítulos, e os pequenos, que são os versículos, mas alinhados na margem esquerda das páginas. E esta forma de tradução facilita muito para nós localizar os versículos e os estudos da Bíblia. Perguntando sobre o item terceiro: quais os outros nomes dados à Bíblia que citamos? Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Livro do Senhor, Lei de Deus. Quais as duas grandes partes em que se divide a Bíblia? Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e qual o total dos dois? O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. O total dos dois é 66. Nota 10 para todos que responderam bem.
Item terceiro, letra A, divisão dos livros no Antigo Testamento. Podemos dividir assim os livros do Antigo Testamento. 1. Leia o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 2. Os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São chamados históricos para contrastar com os 5 livros de Moisés, chamados de lei, principalmente pelos judeus ortodoxos. 3. Os 5 livros poéticos, ou de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Contém rara beleza da arte e da poesia hebraica com seu paralelismo. Queremos lembrar aos irmãos que nos ouvem que a poesia hebraica não busca a rima de sons, mas busca o contraste e a repetição. Exemplos do que é isso, contraste e repetição. Por exemplo, no Salmo 1, versículo 6, ouçam só, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é o contraste entre o salvo e o perdido, a diferença. E no Salmo, por exemplo, 25, versículo 4, diz a palavra: faze-me saber, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Caminho e vereda é a mesma coisa. Então esta é a forma da repetição que nos ajuda muito a gravar mais a palavra de Deus nos nossos corações. Quarto, os 17 livros proféticos, divididos em 2 grupos: profetas maiores, os que escreveram mais, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, num total de 5. Profetas menores, os que escreveram menos, são 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É ainda útil para nós a divisão cronológica dos 17 livros proféticos em 3 grupos. Pré-exílicos são 11: Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, escritos de 850 a 600 a.C. Exílicos são 3: Ezequiel, Daniel e Obadias, escritos de 604 a 585 a.C. Os pós-exílicos são 3: Ageu, Zacarias e Malaquias, escritos de 520 a 400 a.C. Então temos assim uma explanação da divisão dos livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo, só que o Novo eu ainda não falei, então vou falar agora sobre a divisão dos livros no Novo Testamento, que é a letra B da sequência aqui. E diz a palavra: podemos dividir assim os livros do Novo Testamento. E tem, primeiro, os 4 evangelhos, biografia de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, vistos pelo mesmo prisma. O de João é diferente dos outros. 2. Atos dos Apóstolos, o livro histórico da igreja. 3. 21 epístolas, sendo 14 de Paulo: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. E mais 7 cartas pastorais ou universais, sendo Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas.
E quarto, Apocalipse, o livro profético das últimas coisas. Agora sim, agora nós concluímos a divisão dos livros no Antigo e no Novo Testamento, o que traz uma luz bem ampla para nosso conhecimento. Agora vamos para o item quarto pela sua apostila, a Bíblia como livro. Acompanhe. A palavra Bíblia vem do grego biblião, que significa conjunto de livros ou biblioteca. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. É pura, infalível e eterna. É um dos livros mais antigos, o mais vendido, o mais lido e o mais importante em todos os tempos e em todo o mundo. Está traduzida em cerca de 2.300 línguas e dialetos. Perguntando sobre o item quarto, o que significa a palavra Bíblia? Conjunto de livros ou biblioteca. É o significado de biblião do grego, que significa biblioteca, e nós temos no único livro, a Bíblia, uma verdadeira biblioteca com 66 livros. Em quantas línguas e dialetos a Bíblia está traduzida? Cerca de 2.300 línguas e dialetos. E precisa traduzir, digo ainda, para muitas outras, porque ainda há povos sem a Bíblia traduzida nas suas línguas, principalmente algumas nações indígenas. Nota 10 para quem respondeu bem. Item 4, letra A, acompanhe na apostila. Alguns princípios da Bíblia. A Bíblia tem todos os princípios, tanto espirituais como materiais, de que precisamos para sermos salvos e felizes neste mundo. Em Efésios 2, 8 a 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Atos 2,38, 3,19 e 4,12 diz: arrependei-vos e convertei-vos a Jesus, para que sejam apagados os vossos pecados. Pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Efésios 5, 22 a 28 e 6, de 1 a 9, ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Os filhos devem honrar os pais e ser-lhes obedientes no Senhor. E os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Os empregados devem servir em obediência e sinceridade como a Cristo. E os patrões devem fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor de todos está no céu. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Provérbios 20, verso 4 e capítulo 21, verso 25 diz: quem não quiser trabalhar, também não coma. O desejo do preguiçoso o mata, pelo que mendigará e nada receberá. Em Isaías 55, de 1 a 3, ensina que não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão, nem o fruto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Amados, queremos informar a todos que nos ouvem que a Bíblia tem todos os princípios do que o ser humano precisa para ser salvo e ser abençoado e viver feliz neste mundo. Listamos aqui apenas alguns, e em ordem de importância diante de Deus. O primeiro e mais importante princípio é a salvação de todo ser humano. Por isso que está sublinhado aí, começa: porque pela graça sois salvos por meio da fé, etc. E depois diz: arrependei-vos e crede, para poderes ser salvos e escapar do inferno. Este é o primeiro e mais importante princípio de Deus para todo ser humano. E o segundo, em ato de importância diante de Deus, é o problema da família. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa submissa ao marido, os filhos em obediência aos pais. E esse estilo de padrão que Jesus criou, que Deus criou desde o princípio e Jesus confirmou no Novo Testamento, é isto que Deus quer de todo ser humano, para que então todo mundo viva abençoado, salvo e feliz nesta terra.
Os demais princípios, os irmãos depois examinem os textos que estão mencionados aí, que tem bastante assunto aí para ampliar esses conhecimentos. Perguntando, item 4, letra A, sobre os princípios da Bíblia, quais os que estão sublinhados? É tudo que está sublinhado. Podem responder bem forte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Arrependei-vos e convertei-vos a Jesus, para que sejam apagados os vossos pecados. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Os filhos devem honrar os pais e serem obedientes no Senhor. Nota 10 para todos que responderam bem. E vamos para o item 5. Os escritores da Bíblia. É bom distinguir autor de escritor. Autor é aquele que tem a ideia ou inspiração da obra. O escritor apenas escreve o que o autor determinou. Há casos em que o autor também é o escritor. Mas no caso da Bíblia, o autor, que é Deus, só escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo nas tábuas de pedra e do meio do fogo, conforme Deuteronômio 9, 10 e 10, 4 e Êxodo 20, de 1 a 17. Deus usa homens para o seu serviço. Assim, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 profetas, inspirados por Deus, das mais diferentes classes sociais, desde um vaqueiro como Amós, até um estadista como Daniel, e reis como Davi e Salomão, num período, com alguns intervalos de mais ou menos 1.600 anos. No entanto, todos os 66 livros guardam uma perfeita harmonia entre si em todos os seus ensinamentos. Salmo 119, 140, e nesse mesmo Salmo, os versos 33 a 104, eu recomendo que depois leiam em casa, porque tem uma mensagem extraordinária para a nossa edificação. E abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, está escrito: E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Se tiver uma caneta à mão, sublinhe essa palavra, escritas com o dedo de Deus. E nela tinha escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo. Sublinhe também, no monte do meio do fogo, no dia da congregação. E agora vejamos o capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 4, diz: Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, sublinhe os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Então, algumas considerações aqui. Deus chamou Moisés para que preparasse 2 tábuas de pedra, subisse ao alto do Monte Sinai, para ele escrever os 10 mandamentos. Moisés segurando as 2 tábuas de pedra. Moisés estava face a face com Deus. Só que Moisés não viu a face de Deus, nem podia ver, senão seria fulminado pela glória de Deus. A glória de Deus é tão além da nossa capacidade que, se um ser humano pudesse ver a Deus, morreria assim como que eletrocutado. Só vamos poder ver a face de Deus um dia em corpo espiritual de vida, igual ao dos anjos. Isso depois nós vamos ver. Mas Moisés não viu a face de Deus, mas a glória de Deus envolveu o corpo e a face de Moisés de tal maneira que, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava como o sol, a ponto de os israelitas terem dificuldade de conseguir olhar para o rosto de Moisés, e ele precisou até colocar um véu para poder atender o povo. E eu imagino aquela cena, Deus apontando o seu dedo, porque a Bíblia diz que Deus escreveu com o seu dedo no meio do fogo.
Eu imagino assim um relâmpago, um raio laser semelhante a um relâmpago, rasgando nas tábuas de pedra as letras dos 10 mandamentos da lei de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que ao longo dos séculos tem havido juristas, homens de direito de muitas nações que têm investigado os 10 mandamentos da lei de Deus para ver se encontram algo que não esteja justo, reto e que não esteja atualizado para os nossos dias. E eu digo para vocês, não encontraram nada e nunca vão encontrar nada que não esteja correto, nem perfeito, nem justo, porque foi a palavra de Deus e porque foi o próprio Deus que escreveu. E agora nós vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20 para ver alguma coisa sobre os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 tem na íntegra os 10 mandamentos da lei, desde o verso 3 até o verso 17. Embora tenhamos referências aos 10 mandamentos em toda a Bíblia, o Senhor Jesus mesmo, nas suas pregações e ensinos, ele usou muitas vezes partes dos 10 mandamentos. Aqui, no entanto, eles estão na íntegra e nós vamos ver apenas os 3 primeiros. Veja o versículo 3. É o primeiro mandamento, está no verso 13 e diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está do verso 4 até o verso 6 e diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os irmãos observem que o primeiro e o segundo mandamento é contra a idolatria. As pessoas que adoram e colocam fé numa coisa feita pelas mãos dos homens, uma imagem, uma coisa visível. E Deus diz que visitará essa maldade, essa traição contra Deus até a 4ª geração, mas diz também que fará misericórdia em milhares de gerações àqueles que não têm fé nessas coisas, abandonam essas coisas e creem no Deus vivo e verdadeiro em Cristo Jesus nosso Senhor. O terceiro mandamento está no versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E às vezes nós vemos pessoas fazendo piadinhas pesadas, até pela mídia, grosseiras, usando coisas da Bíblia, usando nomes da Bíblia, até do próprio Deus. Se não se arrependerem, serão punidos pela mão de Deus por estarem violando o terceiro mandamento que está no versículo 7. Perguntando sobre o item 5º. Qual a parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra e do meio do fogo? Os 10 mandamentos. Quantos profetas Deus usou para escrever a Bíblia? Cerca de 40 profetas. Quantos anos levou para que a Bíblia toda fosse escrita? Mais ou menos 1.600 anos. Nota 10 para quem está respondendo bem. E vamos para o item 6º. O autor da Bíblia. O autor da Bíblia é Deus, pois nenhum ser humano poderia ser autor de semelhante obra que até os céus nos faz conhecer. A Bíblia registra coisas que são anteriores à criação do mundo e do homem, e anuncia tudo o que há de acontecer até o fim do mundo. Em 2 Timóteo 3,16 e 2 de Pedro 1, de 20 a 21, está escrito que nenhuma parte da Escritura Sagrada é de interpretação humana, mas Deus inspirou os profetas para escrevê-la. Os textos a seguir ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus é o seu autor. A Bíblia veio do céu e no céu permanece. Salmo 119, 89. Isaías 53, de 1 a 12, escrito 750 anos antes de Cristo, descreve a vida de Jesus, sua morte por nós e até o tipo de sua sepultura.
deixando claro a inspiração divina da Bíblia. Ensina que foram a culpa e os pecados das pessoas que creem que crucificaram Jesus e que Ele os carregou sobre si. Jesus recebeu na cruz o castigo que nós merecíamos, dando-nos a salvação. Aí temos a referência do Salmo 119, 89, amados, aonde está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então aqui nós temos esta Bíblia nas nossas mãos, que é a reprodução do original que está gravado no coração de Deus no céu. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, acompanhe-me desde o início, diz a palavra: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os irmãos já descobriram quem é esse personagem que acabamos de ler? Quem é esse personagem aqui descrito? É Jesus. É Jesus. Vamos ver o verso 4 agora. Verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Este versículo 4, queridos, trata da cura dos corpos materiais. Eu já recebi curas no meu corpo ao longo dos anos, minha esposa, meus filhos, e quantos aqui já receberam também? Muita gente tem recebido verdadeiros milagres na saúde dos seus corpos. Está se cumprindo Isaías 53, verso 4. Agora o versículo 5 e dali em diante, o 6 e os demais, tratam da cura da doença chamada pecado, para trazer a salvação. Diz o verso 5: mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sublinha aí no meio do verso 5 a palavra castigo, que vamos comentar um pouquinho sobre isso. Verso 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos tirar daqui algumas lições, amados. Diz o versículo que o castigo que nos trouxe a paz, ou traz a paz, trazer a paz é a salvação, perdão e salvação por Jesus, caiu sobre ele. Esse versículo, essa palavra castigo no versículo 5, bem entendida, ela lança por terra todas as crenças que existem neste mundo, do que vai para o céu porque não faz mal a ninguém, porque vai passar pelo purgatório e depois chega lá, ou porque vai reencarnar, ou porque só faz o bem, não faz mal a ninguém e acha que vai chegar no céu dessa forma. Atentem, queridos, o projeto de Deus para a salvação da pessoa humana é que Jesus Cristo recebeu sobre ele o nosso castigo. E só serão salvos os que crerem assim, porque eu vou dizer aqui algo que pode escandalizar alguém que está me ouvindo. Todo pecado tem que ser rigorosamente castigado. Mas como, professor? Os perdidos recebem o castigo dos seus pecados no inferno. E os salvos, Jesus recebeu o nosso castigo em nosso lugar. E como a gente recebe essa maravilha? Recebe crendo pela fé que Jesus se ofereceu em amor a nós para ser castigado em nosso lugar, pagar a dívida, nos resgatar do poder do diabo e do poder do pecado para os braços do seu amor, pagando ele mesmo diante do Pai o castigo que nós merecíamos. Está claro isso, irmãos? Amém. Está claro. Nós podemos assim até dizer: eu crucifiquei a Cristo com os meus pecados.
para que então eu pudesse ser salvo, porque ele veio para receber, está pronto a receber o castigo dos pecados de todos os que quiserem se arrepender e abandonar os pecados e crer dessa forma. E o versículo 7 continua explicando, veja o verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Sublinha essa palavra aí, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Queridos, atentem bem, só é povo de Deus aquele que crucificou a Cristo com os seus pecados, para que ele, Jesus, pagasse diante do Pai a nossa dívida, sofresse o nosso castigo em nosso lugar. Estes que creem assim, entendem assim, estes vão morar no céu, porque a dívida foi paga. Há uma comparação com a época da escravidão, em que quando alguém se levantava, ia lá e pagava o preço do escravo, libertava o escravo do jugo do seu senhor, e aquela pessoa agora era livre. É mais ou menos isso que Jesus fez. Ele veio e pagou o preço do nosso castigo diante do Pai, e disse para Satanás: Satanás, agora tu não tens mais domínio, porque eu já paguei o preço. Tudo que ele pecou, todo o castigo que ele merecia, eu recebi sobre mim, está pago. Você não tem mais nada a ver com a vida dessa pessoa, desde que a pessoa se arrependa, abandone os seus pecados e creia dessa forma. Verso 9: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor, aqui a Deus o Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Atentem, queridos, agradou a Deus o Pai moer a Cristo com os nossos pecados, para que nós, querendo assim, sejamos salvos. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Sublinha essa palavra, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Sublinhe de novo isso aí. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Eu me lembro, certa feita, falava para um homem do Evangelho da salvação por Jesus, e o homem resistia a tudo que eu falava. Em determinado momento ele disse assim: mas Jesus perdoou os pecados de toda a humanidade. Digo: meu amigo, não é assim que está escrito. Olha o que nós já lemos aqui em dois lugares. Nesse verso 12, no final, diz: Jesus levou sobre si o pecado de muitos. No versículo anterior, diz que ele justificará a muitos. E quando lemos lá nos Evangelhos, quando Jesus implantou a ceia memorial, ele disse: este é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Quem são esses muitos? Os que se arrependem, se convertem, creem da forma que estamos ensinando e recebem perdão e salvação. Os que não querem crer irão para o inferno receber sobre eles o castigo dos seus pecados, porque não quiseram que Jesus os recebesse crendo desta forma. E vocês imaginam assim, naquele momento da crucificação de Cristo, que Cristo estava revoltado porque estava sendo injustiçado, santo, puro, sem pecado, que só fez o bem a todo mundo, fez tantos milagres, curou, ressuscitou mortos, fez milagres de todo tamanho, e agora ele é condenado à morte como malfeitor. Vocês acham que ele estava revoltado com isso ou não? Não. Será que não estava, não? Não. Porque estava sendo injustiçado? Olha o que diz o versículo 11.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus morreu, ressuscitou, e ele olhou pela onisciência de Deus que ele é, e ele viu as multidões sem conta em todas as nações da terra, que ao longo dos anos e séculos haviam de ser salvas pela sua morte e ressurreição. Valeu a pena o sacrifício. Amém. Foi um sacrifício. Ele conquistou de volta para Deus multidões sem conta para povoar os céus de vidas salvas pelo seu sacrifício. Valeu a pena. E aí eu penso naquela cena em que os sacerdotes judeus, naquela época os sacerdotes judeus eram os ministros do Supremo Tribunal no governo de Israel. Mandaram prender Jesus e levaram para Pilatos. Uma multidão sem conta acusava Jesus de um monte de coisas e para crucifica. E Pilatos disse: eu não encontro crime algum neste homem. E a multidão tanto gritou e tanto insistiu com Pilatos para que Cristo fosse crucificado, que Pilatos mandou crucificar a Jesus para agradar ao povo. E agora eu pergunto a vocês: quem crucificou a Cristo? Foram os judeus ou foram os romanos? O que é que vocês acham? Foram meus pecados que crucificaram Cristo. Outra resposta: quem crucificou a Cristo? Foi judeu ou foi romano? Alguém tem outra resposta? Porque Pilatos mandou executar, mandou crucificar, mas mandou por influência dos judeus que não paravam de gritar e o tumulto crescia, e ele resolveu fazer a vontade do povo. Quem crucificou a Cristo? Judeu ou romano? Nós. Nossos pecados. Está todo mundo afinadinho aí? Foi Deus que quis que fosse assim, então não foi judeu. Vocês acertaram mesmo. Quem crucificou a Cristo, queridos? Nem foi judeu, nem foi romano. Foram os meus pecados e os seus, se você também já creu assim. E ao longo dos anos houve guerras e perseguição para matar judeus, porque crucificaram a Cristo. Que ignorância que eles tinham para fazer uma coisa dessa. Jesus cumpriu o projeto de Deus. Aquele povo todo que pedia para crucificar Jesus, e Pilatos acabou sendo induzido por eles estavam cumprindo um projeto de Deus anunciado em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que havia de pisar a cabeça da serpente, falando da vinda de Jesus. Eles cumpriram o projeto salvador de Deus sem saber o que estavam fazendo. Oh, glória a Jesus. Quem crucificou a Cristo, portanto, foram os nossos pecados, a saber, os que cremos assim. Parabéns para vocês pelas boas respostas. Perguntando agora sobre o item 6º. Quem é o autor da Bíblia? Deus é o seu autor. De onde a Bíblia veio para nós? Veio do céu e no céu permanece. Quantos anos antes de Cristo foi escrito Isaías 53? Isaías 53, 1:12, escrito 750 anos antes de Cristo. Nota 10 para quem respondeu bem. E vamos para o item 6º, letra A. A cena da cruz profetizada 1000 anos antes. Salmo 2, versículo 7. 1000 anos antes de Cristo. Isaías 7,14. 750 anos antes de Cristo. Falam que Jesus seria gerado pelo Espírito Santo e nasceria de uma virgem. Salmo 22, de 7 a 18, registra a crucificação de Jesus, descrevendo todos os detalhes daquela cena. Este salmo registra nos versos 16 e 18: 1000 anos antes de Cristo, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Tudo isto ensina que Deus inspirou os profetas a escreverem estas coisas. Assim a Bíblia é a palavra de Deus pura, infalível e eterna, pois nenhum homem poderia registrar tais fatos de 750 a 1000 anos antes de acontecerem, com tamanha precisão de detalhes. Amados, isto aqui me toca muito,
O salmista Davi, no Salmo 22, escreveu por ordem do Espírito Santo de Deus, falando de Jesus, diz: transpassaram-me as mãos e os pés, e lançam sortes sobre a minha túnica. Essas coisas que estão registradas nos Evangelhos na hora que Cristo foi crucificado, essas mínimas coisas, Deus mandou registrar 1000 anos antes, para que hoje nós não tenhamos nenhuma sombra de dúvida do que a Bíblia é, a Palavra de Deus. Perguntando, item 6º, letra A. Quantos anos antes de Cristo nascer, o Salmo 22 registrou que as mãos e os pés de Jesus seriam transpassados? 1000 anos antes de Cristo. Nota 10 para quem respondeu bem. Item 7º, a pessoa central da Bíblia. A pessoa central em toda a Bíblia é Jesus. O assunto mais importante, e que é a mensagem principal em toda a Bíblia, é revelar a pessoa de Jesus Cristo como o único que tem poder para nos salvar. Só Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Maiores detalhes sobre a salvação examinaremos nos próximos estudos. Finalmente, dizemos que a Bíblia revela Deus ao homem e revela o homem a si mesmo. Só através da Bíblia nos conhecemos verdadeiramente. Saberemos de onde viemos, quem somos, o que fazemos aqui e para onde vamos. As figuras abaixo dão-nos a ideia de que estudar a Bíblia e servir a Deus será uma bênção para nós. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Oh, glória a Jesus! Perguntando, item 7º. Qual a pessoa central em toda a Bíblia? A pessoa central em toda a Bíblia é Jesus. Qual a mensagem principal em toda a Bíblia? É revelar a pessoa de Jesus Cristo como o único que tem poder para nos salvar. Nota 10 para quem respondeu bem, e vamos ficar de pé, acompanhando agora o apelo pela sua apostila de pé. Se alguém ainda não nasceu de novo e não tem certeza da salvação, arrependa-se e creia pela fé que os seus pecados crucificaram Jesus. Creia que Cristo já recebeu na cruz o castigo que você merecia e receba hoje pela fé o perdão e a salvação. Romanos 3:20, verso 28 e Efésios 2:8 e 9 diz que pelas boas obras que alguém possa fazer, ninguém será salvo. Isaías 53, de 4 a 6 diz que o Senhor Jesus é que recebeu sobre ele o castigo que nós merecíamos. Acabamos de estudar isso. Você que hoje está me ouvindo e ainda não tem certeza da sua salvação, arrependa-se hoje, abandone os seus pecados e creia pela fé que Cristo Jesus já recebeu sobre ele na cruz o castigo que você merecia. E receba hoje pela fé a Cristo como único e todo suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e receba hoje o perdão e a salvação que Jesus quer lhe dar. Porque hoje é o dia da sua salvação, porque amanhã poderá ser tarde demais. Vamos agora ler juntos em voz alta a conclusão para ajudar a fixar os pontos principais do todo estudado. Conclusão: no princípio a mensagem de Deus era transmitida oralmente. A Bíblia é composta de 66 livros, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é um dos livros mais antigos, o mais vendido, o mais lido e o mais importante em todos os tempos e em todo o mundo. A Bíblia tem todos os princípios do que precisamos para sermos salvos e felizes. O autor da Bíblia é Deus, que usou os profetas para escrevê-la e registrar a cena da cruz e a nossa salvação pelo sacrifício de Jesus, 750 a 1000 anos antes de acontecer. O assunto central da Bíblia é revelar a pessoa de Jesus Cristo como o único que tem poder para nos salvar.
A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, pura, infalível e eterna. Leia a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Amém. Agradeçamos a Deus. Pai Santo, Deus amado, ações de graças te damos pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos agora, rega esta palavra sobre todos que ouviram e hão de ouvir, ampliando muitíssimo mais tudo que foi ensinado. Ó Deus, e se há pessoas me ouvindo ainda perdidas, meu Senhor e meu Deus, leva a Cristo para a salvação, concede o arrependimento para a vida, e imerge cada um no amor de Cristo e salva, porque isto só Tu podes fazer. Meu Pai, e se há pessoas com necessidade de alguma bênção, seja em que área for da vida, nós ministramos sobre cada um que nos ouve e também os seus familiares, toda a sorte de bênçãos que buscam de Ti. E assim a todos abençoamos e em tudo Te damos ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem assentar-se, podem assentar-se, podem assentar-se, podem assentar-se, podem assentar-se.